Olá, mais uma vez estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E tendo o privilégio de podermos com liberdade aprender da Palavra de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos essa oportunidade de mais uma vez aprender de Ti, aprender quem Tu és, Senhor, aprender, Senhor, sobre o Teu poder, Senhor, sobre a Tua glória, Pai. E eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Seu Espírito abra o nosso entendimento e que tudo que nós venhamos a aprender de Ti possa realmente servir para nos fortalecer e nos tornar seguros, Senhor, na nossa caminhada diária, Pai. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aprendido sobre o conhecimento de Deus na primeira parte dos nossos estudos, em que nós estamos utilizando como roteiro e referência de estudo o livro de J.I. Packer, O Conhecimento de Deus. Nós vimos a importância, o porquê de conhecer a Deus. E agora, numa segunda parte, a gente está vendo vários aspectos do caráter de Deus e atributos de Deus. Então nós vimos sobre a sabedoria de Deus, sobre sua imutabilidade, nós vimos sobre o seu amor, né, a semana passada, vimos o quanto que a sua palavra é verdadeira, vimos sobre a sua majestade. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito recorrente entre nós cristãos, é sobre a graça de Deus. Packer afirma que, longe da graça ser uma força impessoal, ela é uma atividade pessoal. É Deus operando em amor pelas pessoas. E nós vemos que a Bíblia, né, os sermões que são pregados, são repletos de referências à graça de Deus. Mas, infelizmente, os cristãos, nem todos os cristãos, né, têm esse conceito da graça realmente apreendido. Acaba sendo algo que falamos, mas não interiorizado realmente por nós. E este assunto, ele foi sempre debatido, né, ao longo do tempo, ao longo da história da igreja. Paulo já debatia sobre a questão da graça com os judaizantes. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, ele diz: não anulo a graça de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10, ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Então Paulo, em suas cartas, né, ele se refere muito à graça de Deus. Mas, infelizmente, a graça não é algo que está efetivamente interiorizado em todos os cristãos. Mas qual seria o motivo dessa descrença em relação à graça de Deus? Packer aqui apresenta como sendo a raiz do problema uma descrença acerca do relacionamento básico entre uma pessoa e Deus. Uma descrença em relação a esse relacionamento que se estabelece entre Deus e uma pessoa. E ele vai falar de 4 verdades básicas da doutrina da graça, que se não forem reconhecidas e sentidas no coração, é impossível uma fé clara na graça de Deus. Então nós vamos ver essas 4 verdades acerca da graça. A primeira verdade é o deserto moral do homem. O homem tem uma ideia muito elevada de si mesmo. Em virtude de sucessos em várias áreas, como na questão científica, do conhecimento, o homem começa a achar que os seus vícios, que os seus erros, né? Ele começa a trocar a palavra pecado por erro, né? Por um deslize. E começa a ver em tudo isso que a sua bondade, as coisas positivas que fazem, suplantam esses pequenos deslizes. E vai deixando de se reconhecer como alguém caído, alguém não merecedor de nada do amor de Deus, né? E vai começando
a eliminar da sua vida, e hoje essa é uma corrente muito forte, eliminar da sua vida qualquer tipo de culpa, né? Você sabe, ninguém é assim perfeito, então não tem problema, e vai vai se tornando tolerante em relação ao seu caráter moral. Então, essa primeira verdade da doutrina da graça, né, que é o deserto moral, ou seja, que como coloca Packer aqui em seu livro, esse pensamento de que, como homens, somos criaturas decaídas, somos rebeldes contra o governo de Deus, culpados, impuros diante de Deus e portanto, não merecedores, né, do amor de Deus, mas somente da condenação de Deus. Esses são pensamentos que não passam pela cabeça daqueles que não acreditam realmente na graça de Deus e, portanto, nesse deserto humano. A segunda verdade que Packer traz aqui é a justiça retributiva de Deus. Infelizmente, hoje nós vivemos num mundo de tolerância absoluta, né? Ninguém quer punir ninguém. Não, aqueles que defendem o que é certo ou errado são vistos como pessoas intolerantes, né? E fora da sociedade. Os pais não querem assumir a sua postura de autoridade, de certo e errado. Professores têm dificuldade com isso, as autoridades em geral. Então, sempre se quer burlar regras e passar pelas coisas sem prejuízos, né? Então, uma tolerância extremada. E muitas vezes a graça de Deus ela é confundida com essa tolerância, né? Deus é amor, Deus é gracioso, mas, no entanto, algo que não pode ser esquecido é que Deus também ele é justo e ele pune sim, né? Aqui em Gênesis, capítulo 18, versículo 25 diz: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio, longe de ti fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, Deus, ele é soberano em justiça e ele pune o pecado. Então, essa é uma característica da graça, né? Dessa justiça retributiva de Deus, que para muitos é incompreensível, é deixado de lado e assumida só uma postura de tolerância extremada. A terceira verdade que ele apresenta é a impotência espiritual do homem. O homem não tem o poder de fazer qualquer coisa para se tornar aceito diante de Deus, né? Nós temos essa ideia de que podemos consertar nosso relacionamento com Deus através de atos que façamos, né? No passado eram sacrifícios, hoje muitas vezes é o serviço na igreja, ou uma postura de bondade. Não, as minhas obras, no final das contas, vão ser levadas em conta e eu vou conseguir o favor de Deus. Então, essa é uma verdade, né, em relação à graça, que nos impede de usufruir plenamente da graça de Deus, porque baseamos o nosso futuro acolhimento por Deus através daquilo que vamos construir ao longo da vida. Então, não, eu sendo um crente fiel, uma pessoa que faz todas as coisas, e Deus lá no final... Eu infelizmente, já ouvi pessoas afirmando, quando perguntadas, você vai para o céu? Creio que sim, depende, né? Quando Deus me avaliar, como se aquilo que estivessem fazendo fosse o que iria torná-las merecedoras do amor de Deus. E essa é uma verdade sobre a graça de Deus que nós temos que ter consciência. A impotência espiritual do homem. Nós não podemos consertar nosso relacionamento com Deus. Ele foi quebrado no pecado
né? Lá em Adão, ele foi quebrado esse relacionamento, e só quem conserta esse relacionamento é a cruz de Cristo, né? É a nosso reconhecimento como pecadores e o reconhecimento do nosso Cristo como o Salvador da nossa vida. Está escrito aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 20, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Então, nada do que façamos pode nos tornar merecedores do amor e da redenção. A quarta verdade sobre a doutrina da graça é a liberdade soberana de Deus. Deus não precisa de nós. Infelizmente, o paganismo moderno acredita que Deus, em alguma medida, precisa da nossa adoração e que, portanto, Ele necessita nos amar, nos ajudar, né? Numa relação aí de troca, como se Deus precisasse de nós, como adoradores ou do nosso serviço. Deus não precisa de nós. A própria palavra de Deus diz aqui em Salmos 50, versículos 8 a 13. Diz assim: não te repreendo por teus sacrifícios, pois teus holocaustos são apresentados a mim constantemente. Não aceitarei novilho da tua casa, nem bodes dos teus currais, porque todo animal da floresta é meu, assim como o gado aos milhares nas montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e tudo que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu, e tudo que nele existe. Comerei a carne de touros? Beberei o sangue de bodes? Então, Deus está dizendo aqui, eu não preciso do sacrifício de vocês, porque, na verdade, tudo isso aqui já é meu, né? Então, o nosso Deus não é um Deus que depende de nós. Atos, capítulo 17, versículo 25 diz: tão pouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É praticamente como se Deus dissesse para nós: coloque-se no seu lugar, né? Como nós podemos reivindicar amor? Outro dia eu fiquei estarrecida de ouvir uma pessoa dizer, né, saber que uma pessoa disse, porque ela não disse para mim exatamente, mas dela dizer: os meus pais têm que fazer tudo por mim, a minha mãe tem que fazer tudo por mim, porque afinal de contas eles me tiveram, não pedi para nascer, né? Essa muitas vezes é a ideia que a gente tem em relação a Deus. Deus me criou, Ele é o meu pai, eu tenho que pedir para ele tem que fazer. Então, isso vai contra essa verdade da doutrina da graça, a liberdade soberana de Deus. Deus não necessita de nós. Nós, humanos, incapazes, não merecedores, é que precisamos do nosso Deus completamente. Packer, neste ponto, ele é muito enfático, né? Ele diz assim: Deus não deve nada a ninguém para impedir que a justiça siga o seu curso. Ele não é obrigado a ter piedade e a conceder perdão. Se ele agir assim, será um ato realizado, como dizemos, de sua livre e espontânea vontade, e ninguém o forçará a essa decisão. Romanos capítulo 9, versículo 16 diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, de usar Deus a sua misericórdia. Assim, a graça é livre no sentido de ser auto-originada e de proceder daquele que tinha a liberdade de não ser gracioso. Somente quando se percebe que o que decide o destino de cada indivíduo é se Deus o salva ou não salva dos seus pecados, e que essa é uma decisão que Deus não é obrigado a tomar em nenhum caso, é que se torna possível apreender a ideia bíblica acerca da graça. Deus não é obrigado a te salvar, né? Você não obriga Deus a salvá-lo porque você decidiu isso. Então, quando a gente entender que o nosso destino realmente está totalmente nas mãos de Deus, e que se
hoje somos salvos em Jesus, foi simplesmente porque Ele quis. Nesse momento, a gente aprende o tamanho da graça de Deus, porque não coube em nada a nós, né? Não coube nada nesse processo a nós, mas simplesmente um ato gracioso de Deus em nos resgatar. Então, a graça de Deus é o amor livremente demonstrado para com pecadores culpados. O que nós merecíamos? Condenação. Mas o nosso juiz se torna o nosso Salvador. E isso deveria ser um motivo de explosão de alegria da nossa parte, né? A palavra de Deus está repleta dessa explicação tão maravilhosa da graça de Deus. Nós vamos ver lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que é um versículo bastante conhecido, né? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Ele deu o seu Filho não para santos, Ele deu o seu Filho para pecadores, para condenados, e tirou a nossa condenação. Cristo carregou sobre Ele tudo isso, né? Então, a graça e a salvação são duas coisas que andam juntas o tempo todo como causa e efeito. Nós só somos salvos pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 8. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Então, nós teríamos ainda muitos outros versículos que vão falar dessa graça salvadora de Jesus, né? Dele ter morrido por nós, Deus, em toda a sua graça, ter concedido a morte de Jesus na cruz para nos resgatar. Condenados, era só isso que nós deveríamos ter sido, mas Ele revelou seu amor por nós. E Packer vai dizer ao final que o Novo Testamento, ele anuncia a graça de Deus em 3 ligações específicas. Cada uma delas para maravilhar o cristão. A primeira delas é que a graça como fonte de perdão do pecado. A justificação. Ser justificado. Sair de uma posição de condenado, culpado, para uma posição de herdeiro. E isso através do quê? De um preço alto pago por Jesus Cristo. A nossa justificação foi de graça para nós, né? Mas teve um custo para Deus, que foi entregar o seu próprio Filho. E tudo isso realizado somente pela graça de Deus. Como disse Paulo nas suas cartas, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é o quê? Um dom de Deus, é um presente de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 32, Paulo diz: porque Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Ele fez isso de livre e espontânea vontade, somente pela graça dele, gratuitamente. Em Efésios, capítulo 1, versículo 7, Paulo também vai dizer para nós que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, é pela graça de Deus que os nossos pecados foram justificados. É pela graça de Deus que nós passamos de uma situação de pecadores condenados a filhos herdeiros. E isso é algo que deve nos maravilhar, né? Sempre. A segunda maravilha apresentada no Novo Testamento é a graça como o motivo da salvação. O perdão dos pecados, claro que é algo muito importante, mas o Novo Testamento coloca ele dentro de um plano maior de salvação que começa na nossa eleição, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz:
Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Paulo, em Efésios, ele vai ter um trecho bastante grande em que ele vai demonstrar todo este plano realmente maior de Deus e como que a graça é o motivo desse plano da salvação. Vamos lá para Efésios, capítulo 1, começando no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória de sua graça que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Vejam, né? Ele nos predestinou, nos elegeu na fundação do mundo e agora nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a boa determinação que nele propôs. Ele nos fez conhecer, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Nós fomos redimidos, nós fomos eleitos, nós somos predestinados e agora nós somos selados pelo Espírito de Deus, né? Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido, fostes selados, né? Como eu li, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os vossos olhos do coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder. Então, ele nos elege, ele nos alcança, ele nos salva, ele nos sela com o seu Espírito, e agora ele vai dando entendimento para a nossa caminhada cristã, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos, e vos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Eu fiz questão de ler esse trecho, que é até longo, mas que eu indico para que você deguste esse texto depois, né? Que você deguste Efésios, dizendo de todo este plano de Deus, que nos elege, nos resgata, sela com seu Espírito, né? Nos dá sabedoria para crescermos, nos coloca dentro do corpo de Cristo, da igreja, e que nos séculos vindouros, né, na eternidade, nós vamos usufruir da sua glória. Esse plano redentor. E a graça, ela é o motivo, realmente, de todo esse plano de salvação. E a terceira maravilha pela qual nós devemos nos alegrar é a graça como garantia da preservação dos santos. É a graça que nos preserva, é a graça de Deus, né? A graça de Deus que nos trouxe até Ele, né? Que nos deu esse plano maravilhoso de salvação, ela também é a garantia do nosso futuro. É ela que assegura o nosso futuro. Eu sou e serei guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se nos últimos tempos. 1 Pedro 1:5. Então, eu não preciso me atormentar com o medo de que eu vou falhar na minha fé, que eu vou perder a minha salvação, porque não sou eu que faço nada, né? Eu fui resgatado pela graça, e é a graça de Deus que me ampara e que me assegura a eternidade. É essa graça que me dá essa certeza. E ele cita aqui um autor chamado Doddridge, que disse o seguinte: a graça primeiramente escreveu meu nome no livro eterno de Deus. Foi a graça que me entregou ao Cordeiro, que tirou todas as minhas tristezas. A graça me ensinou a orar e a conhecer o amor perdoador. Foi a graça que cuidou de mim até aqui e jamais me deixará só. É a graça de Deus que nos mantém no caminho. Então, aqueles que acreditam que a doutrina da graça, na verdade, ela encoraja uma frouxidão moral, como se, Deus, né, ele vai, no final dá tudo certo, eu posso viver a vida que eu quiser, estão totalmente equivocados, porque amor, que é a graça, ela provoca amor, né? E Deus, quando Ele nos resgata para as boas obras. Então, o fato de realmente entendermos e usufruirmos da graça de Deus não nos libera para o pecado, porque o pecado nos atrai. O nosso prazer está em agradar a esse Deus tão maravilhoso que nos resgatou dessa maneira tão extraordinária, né? Tão imerecida. Então, o cristão verdadeiro, o que usufrui da graça de Deus, ele vai ter uma vida de santidade, buscando agradar a esse Deus maravilhoso que lhe concedeu tão grande presente. A gratidão, Packer conclui, levará todo aquele que verdadeiramente recebeu graça a agir como Deus exige e diariamente a clamar a plenos pulmões: a graça quão grande devedor diariamente sou. Nós somos devedores diariamente dessa graça maravilhosa de Deus. Então, que essa seja algo que nos encante, que nos contamine, que a graça de Deus seja realmente o motor, né,
para que eu avance buscando agradar a Deus, para que eu avance em adorá-lo perpetuamente, por graciosamente ter me alcançado. Que você tenha uma excelente semana, se deliciando, né? Eu espero que você já tenha sido alcançado pelo Senhor Jesus, que você já tenha se reconhecido como um pecador, e se você fez isso, usufrua durante toda a semana e toda a sua vida desse poderoso amor do Senhor.